Boa tarde, vamos dar início hoje à nossa aula falando sobre preconceito racial, porque na última aula falamos sobre ações afirmativas, não foi? E aí falamos sobre o princípio da igualdade, sobre os grupos, minoritários, o que seria minorias. E aí, entrando dentro desse grupo de minorias, nós vamos falar hoje sobre os negros. E aí, para falar sobre os negros, nós vamos iniciarmos falando aí sobre discriminação, sobre o preconceito dos negros. Aí vamos entrar na lei de injúria e difamação, o que seria injúria, o que seria... Então, nós, para falar sobre discriminação, para falar sobre crime racial, naturalmente nós precisamos saber o que seria um preconceito, né? O que é preconceito, na verdade? O preconceito, ele surge, na verdade, de um julgamento nocivo que nós façamos das pessoas. Então, esse julgamento nocivo, esse pré-julgamento em que nós temos das pessoas, em que possamos diferenciar essas pessoas. A gente pré-julga uma pessoa por ela ser de cor. A gente pré-julga uma pessoa por ela ser loura. A gente pré-julga uma pessoa por ela ser mulher. A gente pré-julga uma pessoa por ela ser idosa. A gente pré-julga uma pessoa por ela pertencer a uma religião afrodescendente, por exemplo. Então, esse pré-julgamento, vem seguido de um conceito negativo. Ele vem seguido de um conceito nocivo que faz mal às pessoas, que ferem as pessoas na sua dignidade. E aí, falando de preconceito, depois, posteriormente, de discriminação, nós sempre temos que nos atentar que a dignidade acompanha isso tudo. A dignidade da pessoa humana, ela acompanha todo esse andamento do raciocínio lógico na matéria de direitos humanos. Bom, então, se o preconceito é um julgamento nocivo que se faz sobre as diferenças das pessoas, e esse tipo de julgamento é prejudicial à sociedade, então o que seria uma discriminação? Bom, a discriminação, no sentido mais comum do termo, na verdade, designar uma ação preconceituosa em relação a pessoa ou grupo de pessoas. Bom, eu já sei o que é preconceito, já fiz, na verdade, o preconceito daquela pessoa que é negra, ou daquela mulher loura, ou daquele idoso, ou daquela pessoa religiosa. Eu já pré-julguei ela. A partir desse momento que eu pré-julguei ela, eu discrimino. Não quero andar com uma pessoa de religião diferente da minha. Não ando com flamenguista. Não ando com mulheres louras, sei lá, Não, eu não ando com negros, Ou se ando, eu estou sempre na posição de defensiva, na posição em que eu coloco esse negro sempre abaixo da condição que ele deveria estar. Então, isso é discriminar, é separar, é dividir, é segregar, as pessoas. Bom, partindo disso, e como eu falei antes, nós temos como fundamento a dignidade da pessoa humana. Toda vez que eu discrimino, eu firo a dignidade humana. Toda vez que eu pré-julgo umas pessoas, tenho preconceito, eu firo na sua dignidade humana. E isso está no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição. Bom, o nosso artigo 5º da Constituição também, ele vem falar sobre o direito à igualdade. Todos nós somos iguais perante a lei. Então, a Constituição, cada vez mais, ela vai se fortalecendo tudo isso que eu estou falando, e todas as leis, que vão, essas leis infraconstitucionais que vão acontecendo posteriormente. Bom, a discriminação, na verdade, ela é proibida no artigo 3º, inciso 4º da Constituição. O que diz ele? Onde se dispõe que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil está promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, o artigo 3º, inciso 4º da Constituição já prevê a discriminação, que não pode haver,
não pode promover esse tipo de discriminação. Bom, quais direitos, né, nós podemos dizer que seriam mais violados no caso aí dos negros? Então, nós vamos contar o seguinte, umas historinhas aí para vocês. A primeira história foi revelada na mídia por se tratar de uma pessoa importante, ser uma atriz, né? Então todos conheceram, uma pessoa pública, então, que foi a Thaís Araújo. A Thaís Araújo, ela sofreu uma difamação muito grande por um grupo de WhatsApp que foi criado por 30 pessoas, e essas pessoas simplesmente difamaram ela de forma que incomodou terrivelmente. É um grupo de 30 pessoas, o que não foi difícil para o advogado achar esse grupo e processá-los, que respondem até hoje sobre o crime cometido. Então, a Thaís Araújo, ela movimentou, fez esse movimento, e de repente até é importante que aconteça de uma forma declarada determinadas coisas, que sejam pessoas públicas, porque isso vem à tona, né? Porque existe aí uma situação em que essa discriminação ela é velada, né? É um preconceito velado, em que as pessoas têm, mas não comentam. Tem, mas é silenciosa. Isso não pode acontecer. Então, quando acontece que, como atriz, né, de renome, de pública, né, de uma pessoa pública, acontece uma coisa dessa e vem à tona, então, certo, muitas coisas, né, ficam em evidência, e essas pessoas têm que tomar consciência de que esse tipo de injúria e difamação, ele é crime, é uma prática criminal. Está lá no Código Penal, no nosso Código Penal. Está lá na Lei 7.716 de 89, né? Crimes raciais. Então, é isso que nós temos que ver. E, além disso, é importante ressaltar aqui que existe aí uma característica muito importante nesse tipo de crime, que é a imprescritibilidade, que já é uma característica dos direitos humanos, que não sofre prescrição, é o tipo de crime que não sofre prescrição, a qualquer momento pode ser cobrado, né, essa prática desse crime, e é inafiançável. O que significa inafiançável? A qualquer momento, inafiançável, que não paga fiança para se libertar. Ele vai ter que cumprir reclusão. A pessoa não vai pagar a fiança e responder solto, porque não existe fiança para esse tipo de crime. Então, é um crime inafiançável. São duas características importantes aí do crime contra a honra ou discriminação racial. Bom, outro caso que aconteceu foi com aquele jogador Daniel Silva. Eu acho que todos vocês conhecem, porque futebol todo mundo entende, todo mundo vê, todo mundo sabe. Independente de todo mundo ver e saber, né, foi divulgado amplamente isso na mídia. Foi um jogo, acho que do Barcelona na época, em que Daniel Silva jogava pelo Barcelona contra um outro time. E jogaram uma banana no campo. O Daniel Silva, inclusive, comeu essa banana, né, dentro do campo, mas infelizmente essas coisas acontecem no mundo em que nós julgamos no século XXI, que nos julgamos inteligentes, pessoas fortes, né, de raciocínio, e que não tem o mínimo de escrúpulos, porque falta respeito. O respeito é a palavra, respeito por todas as pessoas humanas de uma maneira geral. Isso tem que ser respeitado. As pessoas têm que ser respeitadas. Bom, então esse caso do Daniel Silva e muitos outros que acontecem, que se for relatar, eu fico mais de 2 horas falando, até muito mais que isso, relatando os casos. E aí, para não ficar tão distante da gente, eu vou dar um exemplo de um amigo meu que é juiz de direito. Ele é negro, né? Ele é juiz de direito negro. E aí ele conta as coisas que ele passa de vez em quando. Então, uma delas, eu me lembro que ele me falou, né? E a gente ri muito sobre isso, que ele entrou no elevador de uma faculdade, e nesse elevador dessa faculdade, que ele mesmo dava aula, entraram vários alunos juntos, vários alunos. E aí, ele estava à paisana,
porque ele estava indo ia dar aula, né? Estava paisando. E aí, uma das meninas pediu para ele apertar o elevador para o andar que ela queria. Ou seja, ela simplesmente achou que ele era o assessorista. Se fosse branco, talvez isso não acontecesse, né? Mas isso aí ainda é uma coisa branda, que a gente pode dizer, não, ela não foi por isso, né? Mas aí, numa mesma situação, em uma outra época, em que ele foi transferido para o Rio de Janeiro para trabalhar no fórum, como juiz de direito. E aí, lá no Fórum no Rio de Janeiro, nós temos lá a parte que entra os advogados, não sei quem já foi lá, sabe disso, entra os advogados, e tem uma outra parte que entra os juízes, os promotores, e tem elevadores especiais para que essas autoridades, elas entrem em elevadores separados, num ambiente separado, né? Para não ter contato com todas as pessoas, e porque também pela situação em que eles têm que estar, né, mais reservados. E aí, ele foi tomar o elevador para ir para a sala dele e entrou direto. Quando ele entrou direto, o rapaz que estava na portaria foi lá e falou assim, doutor, aqui não é para o senhor entrar. O senhor deve se dirigir na entrada geral lá da frente. Aí ele virou e falou assim, mas eu vou continuar aqui no elevador, porque aqui é o meu lugar e eu vou entrar por aqui. Aí ele falou assim, mas o senhor não pode entrar por aqui. E aí ele disse assim, então espera aí. Pegou a carteira e mostrou para ele. Ele teve que provar que ele tinha direito de usar aquele elevador. E aí o rapaz pediu desculpas e deixou ele subir. No mesmo fórum e na mesma semana, no mesmo mês, eu não me lembro, que ele conta, e eu estou podendo contar isso aqui porque ele fala para todo mundo em público isso. Bom, ele foi no refeitório lá do fórum, onde os juízes sentam. E existe um reservado para juízes, promotores, né? Defensores, existe um reservado para eles ficarem nesses restaurantes. E tem o geral, onde todos almoçam. E ele foi para essa parte reservada, sentou, e o garçom veio e falou assim, olha, infelizmente o senhor não pode sentar aqui. Aqui é só para juízes e promotores, etc. O senhor, por favor, se dirija a o outro ambiente. E aí ele falou assim, eu gostaria de continuar aqui e que o senhor me tratasse bem, né, da forma que eu mereço. E aí ele começou a querer discutir com ele para que ele se retirasse do ambiente. Ele novamente teve que dar a carteirada e provar que ele era juiz. Existe aí, gente, uma situação, infelizmente, uma situação de muito constrangimento para a pessoa que sofre isso. E as pessoas que fazem não se dão conta o quanto o signatário, né, dessa ousadia, como que essa pessoa sofre, como que essa pessoa é ferida na sua dignidade. Então, isso nós chamamos de um preconceito, né, velado, de um preconceito que não pode acontecer. E aí, nesses casos, existe essa discriminação, nesse caso dessa discriminação velada, pode ser levada também à prática, né, quando você discrimina, você pode passar a praticar o crime. Ali, no caso, estão discriminando as pessoas. No caso da Thaís Araújo e do caso do Daniel Silva, eles sofreram a difamação, eles sofreram, na verdade, né, toda a situação perante várias outras pessoas. Então, no caso, coube aí a uma ação de injúria, difamação, né, por crime racial. E a lei que nós utilizamos é a Lei 7.716, que é de crime racial. E o artigo 20 da lei diz que a pena que será dada para essas pessoas, que eu acho até pouca, é de 1 a 3 anos, né? E mais a multa, 1 a 3 anos de reclusão e multa, que será arbitrada com o tempo, né? Conforme
o juiz determinar. Bom, então nós temos aí uma situação que o Código Penal coloca no artigo 138 também, que diz o seguinte: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Aí no caso também de divulgar, né, muitas coisas na mídia. Então você verifica aí que existe fake, cabe aí. Na mesma pena incorre quem, sabendo que é falsa a imputação, a propala ou divulga. Então, calúnia e difamação está lá no artigo 138 do Código Penal. E o parágrafo 2º diz o seguinte ainda, que é punível a calúnia contra mortos. Então, se a pessoa morreu e existe aí uma calúnia sobre ela, ainda existe punição para essas pessoas que continuam divulgando ou caluniando a pessoa depois que ela venha a falecer, a morrer, tá bom? Bom, então, terminando aí esses comentários, terminando a questão do preconceito, a questão da discriminação e pontuando, né, essa lei 7.016 mais o Código Penal, só a título de ilustração, é bom salientar que a mesma lei, que essa lei, é importante também ressaltar, que essa lei não serve só para negros, ela também serve se tiver discriminação contra a mulher, né, discriminação contra idoso, ela também pode ser utilizada numa ampla interpretação e também para outros casos, né, de discriminação. Mas o parágrafo 1º da lei, né, da lei 7.716, só para ampliar e a título de esclarecimento, que nessa lei existe aí fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica para fins de divulgação do nazismo. Então, qualquer apologia ao nazismo, e vocês sabem muito bem o que é o nazismo, né? Qualquer apologia, nós temos uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e mais a multa também. Então, a mesma lei, ela inclui aí, né? Porque ela fala sobre discriminação, então ela inclui também, né, a questão aí de você fazer apologia ao nazismo, tá certo? Então, acho que é só isso hoje. Um abraço para vocês, fique com Deus, aguardem o próximo vídeo, tá bom? Perguntas lá no AVA.